Não sei o que é XR Games. Pô, bem difícil, cara, não sei não. Não, faço ideia. Então, XR Games, né? O próprio nome, a melhor forma de entender é a gente fazer uma divisão nessa palavra. Games de jogos, XR de movimentos, né? De execução, de exigir que a pessoa se movimente. Então, XR Games são jogos onde existe uma interação, né, da pessoa, né, para jogar. E como é que ocorre essa interação? Através de interface. Né? Então, nós temos... Quais são os XR Games que nós temos? Nós temos o Nintendo Wii, que a pessoa joga através do Balance Board, né, que é uma plataforma, né, que essa plataforma aqui, que a gente tem aqui para mostrar, né? Então, ou seja, a criança aqui, então tem um jogo, e aqui a criança fica na plataforma, interage com o videogame, né? Com o jogo através dessa plataforma. E o outro que a gente também, que vem ganhando espaço, né, bastante, nós temos o Xbox, que é através do Kinect, que é um sensor, né, de presença, então ele faz um reconhecimento corporal através de um sensor. Temos também através do Move, que é do PlayStation 3. Então, quando a gente se pergunta como usar o XR Games na educação física, né? Se é possível. Então, hoje a gente vive o quê? Um paradigma tecnológico. As crianças, né, do dia de hoje, elas têm um apelo tecnológico muito grande, né? Crianças hoje com 2, 3, 4 anos já sabem mexer em celulares, já sabem colocar no YouTube. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. A gente precisa, né, quando a gente fala de uma aprendizagem contextualizada, é trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Então, desde a escola, você pode trabalhar com XR Games desde a escola, porque você vai desenvolver habilidades perceptivas motoras, né? Que é ganhos de coordenação motora, orientação espacial, né? Toda essa gama que vem através do desenvolvimento perceptivo motor. Uma outra questão, e uma outra área dos XR Games são bastante utilizados, né? E até os principais estudos que você tem com XR Games são para quê? Para reabilitação, né? Então, por exemplo, com atletas, com indivíduos que sofrem lesões, pós-AVC, pós-AVE, né? Você tem todo um trabalho de reabilitação, de reorganização, né? De movimento, de planejamento. Você tem, por exemplo, dentro de reabilitação, trabalho com doenças degenerativas. Então, a gente tem grupos hoje muito fortes na UFRJ, né? Um grupo que está iniciando um trabalho na UFRJ com... bem forte, que eu digo no sentido de construto epistemológico, com Parkinson, né? Então você tem um grupo que é coordenado pelo professor Clinton, você tem e tem profissionais de educação física envolvidos, né, nesse grupo. Você tem com doenças degenerativas de memória, então você tem um grupo em São Paulo que faz um trabalho de XR Games também envolvendo profissionais de educação física com Alzheimer, né? Então você tem diversas vertentes. E uma das vertentes também que a gente que mais tem publicação, né, quando se fala dos XR Games, que é a questão dos XR Games para condicionamento físico, né, que são avaliações de marcadores fisiológicos, como VO2, gasto calórico, gasto energético, né, e até mesmo para condicionamento físico mesmo, né, mostrando que o XR Games praticado, né, ele é considerado uma atividade física. Então, se ele é considerado uma atividade física, o profissional de educação física tem como seu objeto formal o movimento humano, né? E a produção, a ciência da atividade física, né? É uma produção nossa, então ele mais do que nunca deve ser utilizado por nós. Então a gente pode ter sim os XR Games, tanto desde a escola, até mesmo nas questões para reabilitação, né? Quando a gente fala da educação física inserida na saúde, e principalmente para dentro da academia, para condicionamento, né? Uma possibilidade de treino, né? Sendo feito o quê? Sobre a orientação do profissional de educação física. Então você tem uma ferramenta que é positiva e pode se tornar ainda mais valiosa quando você tem a orientação do profissional de educação física nela.